Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, a globalização da saúde e das epidemias é um facto que não adianta negar, nem temos capacidade em termos técnicos e em termos humanos de a combater de forma absoluta. É, portanto, um facto indesmentível e inultrapassável. Mas por que é que isso acontece? Acontece porque as pessoas viajam em aviões, entre continentes, viajam com bagagens, viajam com mercadorias. As próprias mercadorias viajam nos continentes, entre continentes, nos contentores dos barcos, e não é possível controlar eficazmente, por mais que se queira, esta situação. Já não há, pois, praticamente, comunidades isoladas, diria mesmo, biologicamente isoladas. Vivemos num mundo global, esse é o mundo da comunicação, mas é também um mundo da intercomunicabilidade biológica, ou seja, de agentes vetores, mas também agentes biológicos. Para perceber um pouco disto, é preciso perceber onde é que nós estamos. Nós, região autónoma da Madeira, estamos numa região insular, numa região perto do Equador, relativamente perto do Equador em relação aos restantes países europeus. Temos uma grande comunicabilidade com o continente português, ou seja, há uma grande transferência de mercadorias e pessoas entre a região autónoma da Madeira e Portugal continental. Temos também uma relação neste sentido de grande proximidade com a Europa, tendo em conta os inúmeros turistas que viajam para a região em férias. Temos uma relação privilegiada neste sentido com a Venezuela, temos um voo direto e sabendo que a Venezuela é um país que tem neste momento algumas doenças de controlo difícil, portanto, claramente temos aqui outro ponto de preocupação. Mas a região autónoma da Madeira também se conecta neste sentido com outras regiões, como é o caso do Brasil e especialmente com a África, pois, obviamente, temos a comunidade imigrante lá e temos uma relação também muito direta com o continente e daí esse fator acrescido. Quando se fala de vetores, obviamente estamos aqui a falar de um mecanismo de transmissão importante, sejam mosquitos, sejam carraças, sejam moscas, sejam outro tipo de vetores, mas estamos a falar da própria doença em si, que também pode ser transmitida, portanto, não por estes vetores, mas através de outras doenças, pelos próprios agentes infectantes, sejam vírus, bactérias, protozoários, fungos. E hoje em dia as doenças transmitem-se muito rapidamente. Se fizermos uma análise histórica, por exemplo, no século XIV, a peste bubónica transmitiu-se desde as planícies da Mongólia até ao Reino Unido em praticamente um século. Hoje em dia vimos, e ainda recentemente, com os casos de infecções na Europa, na África Ocidental, que essa transmissão pode durar poucas semanas e um surto epidémico ou mesmo uma pandemia pode ocorrer muito rapidamente. Portanto, obviamente temos de ter aqui uma estratégia global de prevenção e de contenção, e eu acho que esta palavra está correta, de contenção destes riscos. Obviamente há aqui um papel muito importante da Direção-Geral de Saúde, que, ao contrário do que aqui foi dito, foi de facto pioneira nestes planos de prevenção, e o primeiro plano de prevenção não foi na região autónoma da Madeira, foi no continente em 1927, e portanto, tem aqui um papel fundamental de um instituto que é referência em termos europeus, que é o Instituto Ricardo Jorge. Obviamente, salientamos o papel que a região autónoma da Madeira, através do IA-Saúde, teve, digamos, na segunda fase do combate ao dengue, porque, como sabem, a primeira fase foi negação do problema, mas o erro foi admitido, o erro foi bem corrigido e, como já disse aqui no passado, o erro não se voltou a repetir e a atual estratégia de combate a vetores está a ser feita de uma forma correta e no sentido necessário. Portanto,
nós temos aqui, obviamente, que usar os bons exemplos. Mas este projeto de decreto legislativo que vem connosco hoje é um projeto legislativo muito genérico. Não há mecanismos específicos, penso que serão colocados em termos de portaria, mas que de concreto tem relativamente pouco. E deixo aqui 3 ou 4 ressalvas. Uma, obviamente, positiva, pelo facto deste projeto não ter propriamente nada de novo que não seja já verdadeiramente testado. Aliás, as recomendações da Direção-Geral de Saúde estão vertidas no projeto. Mas, mais importante, as recomendações, eu penso que quem fez esta legislação terá ido às recomendações da ECDC, como sabem, é o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, uma instituição da Comunidade Europeia que, de facto, já há vários anos, já há cerca de 2 décadas, começou a fazer estes planos e começou a dar diretivas no sentido de serem incorporados nos planos nacionais. E, portanto, este plano, nas suas diversas alíneas, na sua diversa formulação, até da forma como foi construído, respeita as normas do ECDC, portanto, do Centro Europeu de Controlo e Prevenção das Doenças. Portanto, temos aqui um projeto que é genérico. Relativamente às propostas do JPP, eu acho que, no fundo, é a concretização no terreno deste plano e, portanto, obviamente concordamos e deixo aqui um apelo para que, em sede de comissão, todos estes contributos sejam colocados e faço aqui um apelo para que o PSD aprove ambos planos no sentido de termos uma melhor legislação. Gostaria também, para terminar, de fazer outra ressalva. É que o meu receio é que este plano, este projeto de decreto legislativo, que no fundo consubstancia um plano, pode ficar, de certa forma, na gaveta, quando não sendo devidamente implementado. Ao lermos este plano, reparamos no facto de não há compartimentação financeira relativamente a este projeto. O Governo Regional não pretende gastar ou alocar mais recursos financeiros para a implementação deste plano, aliás, como consta do preâmbulo do plano. E isto deixa-nos preocupados, porque se nós pudéssemos, em sede de projeto de decreto legislativo regional, já colocar algumas diretivas da sua implementação, obviamente podíamos monitorizar e podíamos, de alguma maneira, reforçar o pendor intervencionista e o pendor, em termos de eficácia, deste mesmo plano. Mas, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, isto são planos. Já vi muitos planos que depois, na prática, não são aplicados porque não há vontade. Alguns de seus deputados, principalmente do PSD, são novos nesta casa. Mas deixo daqui um pequeno dado da legislatura anterior que, para mim, é preocupante. Foi talvez um dos factos que mais me marcou em termos de política de saúde nos últimos anos. Quando nós estávamos em plena febre, epidemiologia e, portanto, surto de febre de dengue, em que estávamos, obviamente, todos preocupados com as consequências que isto teria, não só para o turismo, mas principalmente para a população madeirense, em que estávamos, obviamente, preocupados com a evolução do surto, não posso deixar de condenar, e já fiz isso aqui uma vez e volto a fazer, porque acho que isto é absolutamente inqualificável, a determinação feita pelas entidades de saúde, penso que não escrita, mas acabou por se traduzir num facto, para que não se fizesse a todos os doentes a determinação analítica dos diferentes casos de dengue nos serviços de saúde. Ou seja, houve doentes, até aqui consubstanciado por um familiar de um outro senhor deputado, que foi aos serviços de saúde, foi feito um diagnóstico de presunção clínico, mas não foi feito o respectivo estudo analítico no sangue que pudesse comprovar essa situação. E o que estava, de certa forma, implícito é que se não houvesse o estudo analítico, não havia tantos casos declarados de dengue. Isto não pode acontecer, isto aconteceu em casos concretos e, portanto, deixo aqui um apelo que, qualquer que seja o plano, qualquer que seja a vontade, situações como estas não voltem a acontecer no futuro.
porque a melhor defesa de um destino turístico e a melhor defesa de uma população que se queira sentir segura é só um. É a verdade. Obrigado.